O que você trouxe, esteja com ela aberta em Atos dos Apóstolos, por favor, o capítulo 1. Quero convidar a igreja no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e eu quero ler convosco os versículos de número 4, e depois quero convidar a igreja para ler os versículos de 6 a 8, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, e depois o versículo 6, 7 e 8, em nome de Jesus. Feliz em rever a Fabrícia, serva de Deus, a minha mãe, que está aqui à minha direita. Deus abençoe. Minha gente, eu estou vendo muito jovem, e a Bíblia diz assim: jovens sois fortes, porque já venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Vamos ler a palavra? Vamos. Eu vou ler o versículo 6, vocês leem o 7, e eu termino com o 8. Aliás, eu vou ler o versículo 4, vocês leem o 6, eu leio o 7, e vocês concluem com o 8. O versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 7, bem bonito, bem forte. 1, 2, 3, vamos lá todos. Minha gente, isso é forte, é? Glória a Jesus. Vamos lá, na sua tradução mesmo, versículo 7. No 3, tá bom? 1, 2, 3, todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga amém por essa palavra. Diga assim: ser-me-eis as minhas testemunhas. Diga: ser-me-eis as minhas testemunhas. Meus amados irmãos, aqui está uma promessa de Jesus para a sua igreja. A igreja caminha debaixo dessa promessa. Deus nos chamou para testemunharmos da sua palavra. Olhe para mim, por favor. Antes de Deus trabalhar através de mim, Ele primeiro precisa trabalhar em mim. Eu preciso ser trabalhado pelo oleiro, para que eu possa receber essa promessa e cumprir esta promessa na íntegra. Jesus aqui estava assento assunto dos céus. Jesus, depois de ressuscitar, ele passa 40 dias e noite no meio dos seus discípulos, fazendo algumas aparições. E antes de ele ser assunto aos céus, conforme ele disse em João 14, que ele ia preparar lugar, ele determinou que nós deveríamos receber o amigo, o Deus Espírito Santo, porque só assim nós poderíamos testemunhar do seu amor. Para que eu fosse testemunho, para que eu seja testemunho, eu preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo, receber essa virtude dos céus. Isso aqui não é algo humano, isso aqui não é carisma, isso aqui não é talento, isso aqui não é dom, é transformação. É o Espírito de Deus habitando em mim, habitando em você, para que depois de uma mudança, mas uma mudança radical, Deus possa nos usar como seu projeto de vida. Eu me lembro que um certo discípulo chegou para um mestre, para um pastor muito usado por Deus,
e disse: mestre, eu gostaria muito que Deus me usasse igual usa o Senhor. Eu acho extraordinário a forma que Deus lhe usa. Como eu gostaria de ser usado por Deus como o Senhor é. E o mestre disse: vamos comigo ali no rio. O levou no rio e disse: mergulhe. Ele mergulhou. Quando começou a faltar o ar, ele tentou levantar. O mestre segurou ele por alguns segundos debaixo d'água, e quando percebeu que ele estava já sem fôlego, tirou a mão, ele levantou-se e disse para ele: qual é a sua maior necessidade que você sentiu debaixo de água? Ele disse: de respirar. Ele disse para ele: quando você tiver essa necessidade por Deus, como você teve a necessidade de respirar debaixo de água, você vai entender o que é que Deus tem na sua vida. Me permita abrir aqui um preâmbulo para poder chegar aqui onde eu quero, e serei breve na minha mensagem. Na última semana que Jesus passou em vida em Jerusalém, ele adentra por aclamação nas ruas de Jerusalém para se cumprir Zacarias 9:9, montado em um jumento, e o povo batia palmas, jogava ramos. Os nossos irmãos católicos chamam isso de domingo de ramos. Jesus estava entrando em Jerusalém, e as pessoas cantavam dizendo: hosanas, hosanas àquele que vem em nome do Senhor. Era domingo, era a entrada triunfal de Jesus pela última vez em vida em Jerusalém. Jesus não sairia mais de lá em vida. Na segunda-feira pela manhã, Jesus vai ao templo. É lá no templo que ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, porque lá estavam os cambistas, vendendo uma fé barata como ainda hoje existe. Venha como está e permaneça como você está. Jesus percebeu que na sua casa as pessoas estavam vendendo o evangelho barato. Jesus pega um azorrague, faz um chicote, derruba as bancas e diz: a minha casa não é feita para isso. A minha casa será chamada casa de oração. Nós nos reunimos aqui nesta noite com o único propósito: é adorar o nome de Jesus. E por favor, lá vai a deixa. Não diga que o culto está ruim. Primeiro, porque o culto é para Deus. Segundo, quem faz o culto sou eu e você. E terceiro, se o culto está ruim, a culpa não é de Deus, a culpa é minha que não vim adorar. Aqui não é lugar para trocar mensagem de WhatsApp, não senhor, não senhora. Aqui não é lugar para olhar a prédica do pregador, do cantor, não senhor, não senhora. Aqui, independente do que esteja acontecendo, Deus estará aqui para ser adorado. Você pode glorificar a Deus por isso. Na quarta-feira e na quinta-feira, Jesus traz para nós o que está escrito em Mateus capítulo 24 e o capítulo 25, conhecido como o sermão profético dos últimos dias. É aqui que Jesus começa a falar de falsos cristos, de guerra, de rumores de guerra, de nação contra nação, de reino contra reino, de fome, de peste, de terremoto, de tensão entre as nações. Eu preciso fazer um paralelo, porque quem entende um pouco de geopolítica e que liga a sua TV de 6 da manhã à meia-noite, o mundo está assustado com a guerra da Rússia e da Ucrânia. O mundo está assustado pela invasão dos Estados Unidos na Venezuela. O mundo está assustado pela guerra do Irã e Estados Unidos e agora o Irã. O mundo está assustado pela tensão que há da China e de Taiwan. O mundo está assustado pela invasão que haverá dos Estados Unidos na Groenlândia. O mundo está assustado pelas tensões da guerra. Também olhando para a natureza, Jesus falou sobre isso. Nunca houve tanta neve como houve agora recentemente na Rússia. Há quem diga que levantou-se montanhas de 9 metros de gelo, 75
5 graus abaixo de zero, uma nevasca em Nova York, que até o mar congelou. Ninguém nunca viu isso. No Chile, a nação está pegando fogo. Em Portugal, é tanta chuva que as casas estão se derretendo. E alguém diz: pastor, é assim mesmo, está tudo como antes. Não, senhor, não, senhora. Jesus falou sobre isso, que iria acontecer. Eu trago aqui uma lembrança para aqueles que ainda amam a volta de Jesus. Igreja do arrebatamento, Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus já está às portas. A natureza está clamando, as nações estão dizendo: acredite você ou não, queira você ou não, aceite você ou não, o céu vai se rasgar, a trombeta vai tocar e a igreja de Jesus vai subir para morar no céu. Se você não sabe, um homem chamado Antônio Gutierrez, ele é o primeiro secretário da Organização das Nações Unidas. Ele bateu o martelo e disse: gente, o que é que está acontecendo no mundo? Nós precisamos de um novo líder mundial. Será que isso lembra a você alguma coisa? Os homens estão querendo um novo líder para governar a terra. Isso para nós que vamos ser arrebatados é jornal de ontem, porque Jesus falou que levantar-se um grande líder mundial. O nome dele é o Anticristo. Vocês acham que a destruição de Gaza por Israel foi algo por acaso? Não, senhor. Gaza foi destruído. Por quê, pastor? Porque os árabes receberão de presente Gaza para poder ceder a mesquita de Al-Aqsa, onde é adorado Maomé. Para quê, pastor? Para a construção do terceiro templo. Olhe para mim, para minha gravata verde. Exatamente agora, dia 3 de março de 2026, foi comemorado o ano de Purim. O que é isso, pastor? Capítulo 9 de Esdras, quando diz a Bíblia que a rainha Esther, por causa que Amã quis matar Mardoqueu e exterminar Israel, e morreu enforcado, desde aquela época Israel comemora a festa de Purim. Exatamente agora, nesse exato momento, 8 horas, Israel está sendo bombardeado, e debaixo da terra dos bunkers, Israel está comemorando, dizendo: o Irã vai cair. Para quê, pastor? Para ser presenteado a Arábia Saudita, para que possa vir o governo de paz, porque o nosso Messias está chegando. Eles acreditam que o Messias vai voltar na construção do terceiro templo, mas nós, a igreja do arrebatamento, não é o Messias que vai para Israel, é Jesus de Nazaré que vai voltar. Eu preciso fazer isso, porque teve gente que não abriu a boca nem para respirar. Imagine para adorar. Pegue na mãozinha do seu irmão, se não ferir a sua fé, e diga para ele: você está preparado? Você está preparada? Pois começa a ensaiar aqui, adorar, porque no céu vai ser sempre eterna adoração. Já comece a adorar aqui, porque o céu que você vai é lugar de adoração. Jesus falou sobre isso, louvado seja Deus, e nós estamos vivendo exatamente isso. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito: e nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: aonde está a promessa da sua segunda vinda? Jesus falou sobre isso ainda na quinta-feira, em Mateus capítulo 25, contando-nos a parábola das 10 virgens. Olhe para cá, por favor, jovens. Olhe para cá, igreja do arrebatamento. Eram 10 virgens, estavam no mesmo lugar, estavam vestidas de branco, todas tinham lamparinas acesas, todas esperavam o mesmo noivo, todas elas dormiram. O problema é que, se
5 delas disseram: vá lá que ele tarde um pouquinho. Então vamos ter reserva de azeite. Olhe para mim, reserva de azeite. Como é que se tem, pastor? É lendo a Bíblia, é orando de madrugada, é nas concentrações e nas consagrações. Eu sei que essa palavra hoje é retrógrada, é antiga, mas eu nasci numa igreja que me ensinou a ter reserva. É pregando evangelho, é cantando o hino da harpa cristã, é orando e vigiando e dando testemunho que Jesus vai voltar. A meia-noite de Deus chegou e 5 não estavam preparadas, mas me deixe provar-lhes, porque Jesus vai voltar. João 14, o próprio Cristo verbaliza isso dizendo que ele iria preparar lugar, e quando ele fosse, voltaria outra vez, para que aonde ele estivesse, nós também estaríamos. Jesus falou sobre isso. Os anjos pregaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 11, Jesus, sendo assunto aos céus, disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus, que dentre vós está sendo assunto aos céus, ele voltará outra vez. Paulo pregou sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, Paulo disse que haveria o toque da trombeta, haveria o aspargir da trombeta, e Jesus voltaria. Os mortos ressuscitariam primeiro, depois nós, os vivos, seríamos transformados e seríamos arrebatados com ele para viver no céu para sempre. O patriarca pregou sobre isso. Jó 13, 25 disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Só quem ainda espera a volta de Jesus, levante uma de suas mãos e diga alguma coisa para o céu. Queridos irmãos, nós estamos vivendo a época exatamente de Gênesis capítulo 6, quando o pecado da iniquidade já cheira mal diante das narinas de Deus. Nós estamos vivendo uma época tão complicada, e esse pecado, senhores pastores, meus companheiros e pastores, estão querendo adentrar dentro da igreja. Jesus disse isso, que haveria o esfriamento do amor, apostasia doutrinária, salvação sem renúncia. Venha como está, tem problema não, o importante é estar no meio, é não. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No arrebatamento da igreja, eu não vou mostrar minha credencial de pastor, não, senhor, nem você de ministro de louvor, nem você de não. Naquele dia a senha é: tá santo, suba, não tá, fica. Ô pastor, que mensagem dura. Não, eu estou pregando para uma noiva que precisa estar ligada no trono. Ei moço, olhe para cá. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Quem acredita nessa verdade pode glorificar a Deus. Apostasia moral é uma salvação sem renúncia. O ministério da injustiça já opera, as faces ocultas do mal, a atitude secreta do mal, a zombaria dos padrões bíblicos. Pegaram a gente no carnaval e botaram dentro de uma lata. Não tem lata do inferno que segura a igreja do arrebatamento. A explosão vai ser grande, vai continuar crescendo para a glória de Deus. Agora olhe para mim, por favor. Hoje é culto de missões. Seja sincero, seja sincera. Você ainda chora pelas almas? Alguém já lhe disse: quando você ganha uma alma, você é sábio? Você ainda liga para aquele irmão que esfriou na fé ou desviou? Se você ainda liga para ele? Esses dias, irmã Antônia, alguém mandou para mim um testemunho, e eu chorei bastante, meu pastor, de um senhor que foi preso por causa do evangelho
nas cortinas de ferro. 70 anos de idade, pregando o evangelho, foi preso. Seu filho tinha 6 anos quando ele foi preso. 20 anos preso. E toda vez que ele pregava o evangelho, era obrigado a ficar de joelhos em uma cova rasa de 1 metro quadrado, de joelhos, dormindo lá, comendo lá, fazendo a necessidade lá. E quando estava muito podre com excremento, limpavam 6 meses. Depois de 6 meses que viam que ele não negava, mandaram chamar o filho dele dizendo: venha falar com o seu pai, porque se ele negar a Jesus, a gente solta. Ele já tinha 96 anos. Quando o filho chegou e viu a condição do pai, os ossos calcificaram depois de 6 meses de joelho. Ele não conseguia mais andar. A pele entrou em putrefação porque não recebia, o pigmento da pele não recebia o sol. E quando o filho chegou, disse: pai. Ele olhou para o pai, para o filho, não o conheceu. Disse: eu sou seu filho, eu sou membro da mesma igreja que o senhor um dia pregou lá. Pai, negue pelo menos uma vez. Ele lhe solta. O senhor volta para casa, pelo menos o senhor tem uma morte digna, pai. Negue a Jesus uma vez, depois o senhor se acerta com ele. Ele abraçou o filho e disse: filho, eu tenho algo para lhe dizer. Diga, meu pai, se eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Você ainda ama almas? Você tem prazer de falar de Jesus para alguém? Ou a frieza já tomou conta do seu coração? Ou você não consegue assistir um culto sem falar 10 palavras no seu celular? Pelo amor de Deus, igreja do arrebatamento, entenda: Jesus está voltando. Ele está aqui dizendo: eu quero aquecer a sua alma. Eu quero que você volte a sentir paixão pelas almas. Será que eu posso ouvir essa igreja adorando o nome de Jesus? Na quinta-feira foi a Santa Ceia. Jesus celebra a ceia, o traidor é indicado. Na sexta-feira Jesus vai à cruz. E na cruz ele dá 7 gritos. Ele grita dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Na cruz Jesus diz ao ladrão que está ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele olha para sua mãe Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. Olhando para João, de João: eis aí a tua mãe. Ele tenta olhar para o céu com a coroa cravada no seu crânio e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Do 5º grito ele diz: tenho sede, pois a febre no corpo era constante. Mas no 6º grito ele diz assim: tetelestai. Olhe para mim aqui. Você e eu não merecíamos estar aqui, porque Paulo disse que nós tínhamos uma cédula contrária chamada pecado. Mas o tetelestai, ele pegou aquela cédula, cravou na cruz e disse: Pai, eu estou pagando o pecado dos crentes de Rio Largo. Será que isso não te comove em glorificar o nome dele? Tetelestai, não somente ele cravou na cruz aquela cédula, mas tetelestai significa missão cumprida. É um soldado que recebe uma missão de o seu Senhor. Ele vai e cumpre e volta batendo conta, dizendo: Senhor, a missão está cumprida. Você sabe o que é que significa tetelestai? Além de rasgar a seda e cumprir a missão, é dizer assim: eu agora sou escravo, mas eu tenho a carta de alforria. Eu fui livre e não adianta o diabo mais me acusar, porque o sangue de Jesus. Mas eu vou dizer de novo:
você tem liberdade de abrir a boca e adorar, porque o sangue de Jesus te perdoou de todo pecado. E Paulo canta dizendo: nenhuma condenação há. Quem é livre aqui? Quem é livre? Quem é livre? O sétimo grito da cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e tomba. Olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Mas domingo de manhã, domingo de manhã, lá vem as Marias. Como retiramos a pedra do sepulcro? Nós não temos força para tirar a pedra, mas domingo de manhã a pedra foi removida. Ei, cá para nós, pode gritar: Jesus ressuscitou. Eu tenho uma notícia para lhe dar: Ele não somente vive, mas está aqui nesta noite para curar tuas feridas, para te batizar com o Espírito Santo, para renovar as promessas. Jesus está vivo e vivo para sempre. Pastor, e agora? Agora, depois de vivo, ele passa 40 dias, e aqui eu vou para o tema. Ele está sendo assunto dos céus. Diz mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu fui perguntar nos livros: Senhor, o que é poder? Poder é dunamis, é capacidade, é força, é autoridade para pregar no nome de Jesus. Sabe, senhores, a minha preocupação hoje com um homem de 55 anos é que os meus olhos viram naquele galpão lá, quando não era Conjoade, era o Congresso Vida e o Lago para Jesus. Eu vi, e os senhores viram aleijado saltar da cadeira e correr. Eu vi Jesus curar aqui a irmã Fátima de um câncer do seio. Eu ia dizer peito, mas do seio. Eu vi gente vomitar câncer aqui dentro. Eu vi pregador pregando e pessoas caindo endemoniadas e sendo libertas pelo poder. O que é isso, pastor? É dunamis. Mas hoje a preocupação de muitos é pregar somente para sentir e não entrar na mente e dizer assim: eu preciso disso na minha vida. Vou dizer de novo: não basta somente ter o nome escrito no da vida, é ser testemunha. Eu preciso desse poder para fazer a diferença. Não, quem está entendendo a mensagem, diz glória a Jesus aí. Está entendendo? Pastor, receber poder é ter habilidade, energia com ação. Mas poder também é exousia. Pastor, o que é exousia no grego? É liberdade, é ação para agir. Eu fui convidado 3 da manhã para ir na casa de uma pessoa que estava endemoniada, 3 horas da manhã, que é a hora que eu gosto de orar. Eu aprendi isso com o pastor Zeneco, 3 da manhã, não sei que mistério é esse. E alguém bateu tanto na porta, quase derruba. Digo, meu Deus, eu vou levantar. Disse, meu pastor, pelo amor de Deus, vamos na casa da minha sogra, pastor, está endemoniada, pastor. Olha, eu já chamei fulano, e disse que o demônio disse que não sai, é atrevido, e disse que não sai. Disse, meu irmão, a sua casa é longe. Disse, é não, pastor. Digo, então eu vou com o senhor de bicicleta. Me leve, me leve. Eu carregava ele carregava eu. Quando cheguei na porta, eu ouvi um grito que disseram: por que foram chamar ele? Eu não gosto dele. Eu disse, pois empatamos, infeliz, que eu também não gosto de tu. Eu estava de joelho, tu fosse perturbar. Saia em nome de Jesus.
Pega na mão do seu irmão, pega assim: a mulher foi liberta, diga, e foi cantar no culto de oração, está liberta. Poder é liberdade, pode agir, vocês não estão sozinhos. Mas a mensagem de hoje é almática. Dance para lá, dance para cá, pule para acolá, e depois volta às mesmas práticas. Não, a proposta do evangelho hoje é: e recebereis poder. Poder também é dunamis ou dínamo, é capacidade de explodir. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Eu tenho uma luta lá, meu pastor. Nós somos poucos. Nós temos cerca de 1.500 crentes na cidade que estou pastor, por bondade de Deus. Nós fardamos agora 480 jovens. E eu sempre estou com eles. E a dinâmica para eles é essa: vocês precisam de poder. Vocês precisam de autoridade. Vocês precisam de unção. Unção não para ser famosinho da internet, não para fazer gracinha nas plataformas digitais, não para receber curtida, porque o que adianta você se vir de palhaço aqui e o céu não te conhecer? Ninguém te conhece, mas o céu te conhece. Você pode levantar a mão direita lá em cima. Escuta o que tu vai dizer, essa proposta é muito forte. Agora descanse a mão no ombro de quem está. Diga assim: você quer esse poder? Não mexa, empurre ele assim: você quer esse poder? Pois o motivador desse poder está aqui, e está procurando aonde ele vai agir. E recebereis dinamite, capacidade de explodir. Para quê, pastor? Para ser minha testemunha. E aqui vai o segredo de ser testemunha. Eu acho lindo, doutor Góes, o direito. Eu sou um advogado frustrado, porque eu tranquei matrícula, mas o senhor sabe disso, meu pastor. Eu sou psicólogo por questão de empurrar, mas eu gosto muito da lei. Eu gosto tanto de lei que eu terminei fazendo pós-graduação em psicologia jurídica. Eu acho muito lindo essa coisa de autoridade, de conhecer lei, de mexer nesse negócio. Agora olhe para mim. Não tem lei do mundo que o meu Deus não seja maior do que ela. Aleluia. Não existe barreira que um homem cheio do Espírito Santo, que uma mulher cheia do Espírito Santo não possa quebrar e não possa derrubar. Sabe o que é que disse A.W. Tozer? Ele disse que a unção é a presença de Deus despertando sobre uma pessoa para um propósito divino. A.W. Tozer foi conhecido como profeta dos pregadores. Leonard Ravenhill, o homem que mais teve autoridade de Deus no século 20, ele disse que a unção é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá a pessoas improváveis. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, ele disse que a unção destrói o jugo, cura os enfermos, liberta, dá poder sobrenatural para destruir as obras de Satanás. Eu prego isso com ousadia. Deus quer lhe dar poder. A questão é: você quer isso para quê? Meu filho Márcio Júnior faz assim. O meu caçula é policial do esquadrão de elite da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E como ser policial de elite, ele sabe mexer com muitas armas. Montar, desmontar, mexer, atirar, é a profissão dele. E eu acho muito bonito quando ele pega, desmonta, faz ali, faz aquilo ali. Eu fico só observando como é bonito. Mas se você dá uma pessoa que não sabe mexer a maior arma possível de destruição, como é que ele vai usar? Para que você quer esse poder? Eu quero esse poder para ter curtida, pastor, para andar de avião. Eu quero essa autoridade para ser famoso, ser blogueiro. Não, Deus não lhe chamou para isso. Quando Deus te usar, se esconda e deixe Ele aparecer. Não, quem quer unção? Quem quer unção, levante a mão. Ser-me-eis testemunhas. Testemunha no grego é marto.
Martus. Pastor, o que é Martus? Envolve não apenas relatar o que se sabe, mas viver de modo a confirmar a veracidade do que se prega. É pregar até a morte que Jesus ressuscitou. João capítulo 9. Jesus cura um cego. Vai se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, voltou, não sabe quem lhe curou. E disseram: quem foi que lhe curou? Ele disse: não sei. Mas não pode, sabe, não sei. Esse homem que lhe curou é pecador também, não sei. Então o que é que você sabe? De uma coisa eu sei. Eu sei. Experiência pessoal. Ninguém rouba de mim. Eu sei que o homem que diz se chama Jesus, e ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Quem vive uma experiência jamais ficará à mercê de quem tem somente falas. Olhe para mim, olhe para cá. Eu vou dizer isso porque está na minha alma. Há uma experiência pessoal que Deus quer ter com você. Há um Deus chamado Espírito Santo que está aqui, querendo mexer com você, dizendo: eu te chamei para a obra nesta última hora. E não há mais tempo, querida igreja. O que você tiver de tempo, gaste na obra de Deus, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, eu preciso de uma experiência pessoal. Olhe para cá, por favor, eu começo a terminar. Quando eu orava por essa mensagem, junho, eu acho que é junho, Deus me levou para Gênesis 32. Um homem chamado Jacó, no Vaú de Jaboque, que há 20 anos carregava dentro de si algo que não o libertava, algo que o aprisionava, algo que não deixava livre para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Pastor, o que é que aprisionava Jacó? Era o nome, era a sua identidade. Jacó, parafraseando, ele não era a mesma pessoa na faculdade que era na igreja. Não, ele não era a mesma pessoa que estava na igreja. Lá no mundo ninguém conhecia Jacó como crente, mas o propósito de Deus precisava se cumprir, e para isso Jacó precisava ser ferido. Olhe para cá, existem feridas que não era necessário acontecer, mas por causa da frieza e dureza do coração, Deus precisa ferir para não te perder. Eu vou dizer isso de novo. Deus precisa ferir para não te perder. Você já teve muita vontade, desculpe o português coloquial, de chutar o pau da barraca, mas Deus disse: não, se necessário eu te firo, mas eu não te perco. O meu propósito contigo eu vou cumprir, e para não te perder, eu te trouxe aqui para falar contigo cara a cara. Jacó era tão duro que precisou o anjo brigar com ele a noite toda. Oh meu Deus, será que vai ser preciso passar a noite toda? Deus quer dizer assim: eu quero mudar algo na sua vida, eu preciso tirar isso da sua vida para cumprir um propósito maior. Irmãos, olhe para nós, olha aqui para nós. Não adianta querer mais fugir de Deus. Essa batalha quem vai ganhar é Deus. Mas pastor, eu sou muito jovem, com 22 anos, 24 anos de idade, quando abandonei o curso de oficial, terceiro ano depois do Espadim, já saindo como oficial da Polícia Militar, meu pai quase surta. A minha família mandou me internar no psiquiátrico. Como é que o moço com 24 anos, 25 anos de idade vai sair já, é oficial da polícia, vai abandonar? É que eles não souberam de uma madrugada dentro do quartel da polícia, melhor, dentro da academia de polícia, o encontro que Deus, pastor, não teve comigo. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: amanhã eu vou te arrancar daqui, o meu propósito é outro.
Você está disposto, está disposta a deixar Deus te pegar nesta noite? Eu não prego emocionalismo, eu prego do coração de Deus para alguém que está ouvindo a voz de Deus. Não dá mais para fugir, não dá mais não. É noite de encontro com Deus. Agora ou vai ou fere. E começou a brigar. O anjo disse: me larga, porque a alva já está vindo. Claro, é uma teofania, era o próprio Deus. E disse: não te largo. Então o anjo disse assim: então eu vou te ferir. Mas me diga uma coisa: como é o seu nome? Quem é você na casa de Deus? Porque aqui você é uma coisa, lá fora você é outra. Eu não trabalho com pessoas de dupla identidade. Eu trabalho com autenticidade. Ou é ou não é. Eita, que o Espírito Santo está colocando a espada na gente agora. Quem é você? Aleluia! Há uma guerra dentro de você. Esta noite você vai receber paz, porque o propósito vai se cumprir a partir de hoje. Se você ceder, e não adianta querer mais correr nem lutar. Você foi chamado para uma grande obra, Jacó. Renda-se, renda-se. É noite de se render. Eu fui pesquisar, meu pastor, nas Bíblias que eu tenho em casa, quando diz o texto assim: teu nome a partir de hoje não será mais Jacó e sim Israel, porque como Deus lutaste e prevaleceste. Isso me deu um dó na cabeça. Como é que alguém luta com Deus e prevalece? Não orda, não dá. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus não perde batalha. Deus eu não tenho expressão vernacular para falar da grandeza desse Deus. Ele chegou a dizer, irmãos, Deus é tão grande que pega os oceanos e coloca na concha da mão. Deus é tão grande que pesa os montes e balanças em uma balancinha, os montes e outeiros numa balancinha de oríver. Deus é tão grande que mede os céus a palmos. Deus é tão grande que todos os anjos se reúnem. Ele conhece cada um por nome e bate continência adorando a Ele. A grandeza de Deus é imensa, não se dá para calcular. E como é que Jacó lutou e prevaleceu? Aí eu preciso recorrer à língua do hebraico. Lutaste com homem e prevaleceste com Deus. Significa: e tu verdadeiramente se rendeu e confessou: meu nome é Jacó. Eu não posso mais ter essa vida, eu quero mudar. Eu quero que haja uma metamorfose dentro de mim. O tempo está passando. Quando eu ouço falar do arrebatamento, pastor Márcio, o coração assusta. Eu tenho medo, eu preciso mudar. E essa mudança não é psicólogo, não é psiquiatra, não é terapia. Essa mudança quem faz é o querido Deus Espírito Santo. Quem é você? Eu vou me render. E disse Davi: um coração quebrantado, um espírito constrangido ou contrito, não desprezarás, ó Deus. Permita-me o Espírito Santo dizer isso. Se é que há uma fraqueza em Deus, porque essa palavra fraqueza não orda com Deus, mas se há uma fraqueza, Deus não suporta um coração quebrantado. Eu sou Jacó. Disse Davi: Natã, eu pequei, eu errei. Disse Paulo: miserável homem sou eu. Quem livrará a minha alma da morte? Senhor, é isso que eu sou. É isso. Será que presta para alguma coisa? Hoje vai ter mudança na sua vida, Jacó. Porque você resolveu ser sincero. Eu sou isso aqui. Será que serve? Na mão de Deus haverá mudanças, e haverá testemunho de poder na sua vida.
Eu continuo acreditando nessa música que vocês cantam. A minha geração tem lenha para queimar, tem, pois lenha na Bíblia é oração, não é emocionalismo, é oração, é vida com Deus e vida em Deus. Não é somente grita, apesar que eu sou pentecostal até o CPF, até o tutano do meu osso é pentecostal, mas eu tenho que sair daqui cheio, na segunda cheio, na terça cheio, na quarta cheio, na quinta cheio, na sexta, na segunda eu tenho que dizer: Senhor, aqui tem lenha, pode queimar, para mudar naquilo que o Senhor quer que eu mude. Será que Deus nessa noite pode dizer: eu vos chamei para testemunhar e vocês receberão poder? Olhe para cá, eu estou concluindo. Pastor, um dia Deus me confrontou nessa palavra, porque existem mudanças em nós que a gente não consegue. A gente faz promessa, a gente faz jejum, a gente faz voto, e de repente está na mesma situação. Mas meu Deus, será que eu não mudo? Eu errei não, porque existem mudanças. Lamentações capítulo 5. Foi Jeremias quem disse isso: Senhor, faz essa mudança dentro de mim e renova-me como dantes. Você sabe o que é isso? É o próprio Deus entrar em você e dizer assim: eu vou te libertar disso, porque eu quero cumprir o propósito na sua vida. Quem ainda acredita nisso? Eu vou melhorar a pergunta: quem sabe, mas de certeza, não é emocionante, quem acredita que Deus tem grandes propósitos na sua vida? Não levante a mão não, fique de pé com a permissão do pastor, fique de pé todos. Se você ainda acredita que Deus tem propósito, fique de pé adorando o nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Existe mudança.